Olá galera, tudo bem? Bem, hoje são 25 de junho de 2020. Vamos falar sobre alguns temas, principalmente sobre os impactos da prisão do Queiroz no governo Bolsonaro, os efeitos disso. Vamos falar também como está a Covid-19 no Brasil, né? Os danos que isso tem causado. E também vamos falar sobre a escolha do novo ministro da Educação, né? Que vamos ter equilíbrio para fazer os comentários. Além de uma opinião sincera, apesar de não ter me aprofundado no assunto, pelo que eu estudei, sobre o marco do saneamento básico, né? Que também é de extrema importância para nós. Pois bem, o que nós vamos começar a falar hoje é sobre os impactos da prisão do, do Queiroz sobre o governo Bolsonaro, né? De antemão, a gente percebe que o governo Bolsonaro mudou de postura após a prisão do Queiroz. A prisão do Queiroz, ela não é uma prisão simplesmente por questão de rachadinha. Existem outras questões envolvidas. Se você pegar a acusação do Ministério Público, que inclusive tem tudo para fazer a acusação oficial, né, para torná-lo réu. Se você pegar as investigações do Ministério Público, você vai perceber que o envolvimento do Queiroz não era apenas em pegar dinheiro de funcionários do Flávio, do deputado Flávio Bolsonaro. Existiam outras questões, como por exemplo lavagem de dinheiro e uma aproximação muito grande com os milicianos, algo que tem que ser investigado. E por que a prisão preventiva dele? Porque o Queiroz é um cara muito, vamos dizer assim, que tem uma influência muito grande, né? Ele tem uma amizade, nada mais, nada menos de 30 anos com o presidente. E essa prisão foi uma bomba para o presidente, né? E a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro também. Por que foi uma bomba para o presidente? Bem, vamos imaginar, apesar de eu não pensar assim, mas vamos imaginar que o presidente não sabia de nada. Né? Vamos imaginar que o presidente não sabia das rachadinhas, vamos imaginar que as pessoas que o presidente indicou para trabalhar no gabinete do filho dele nunca perguntou para ele, pô, tem um cara lá que pega parte do meu dinheiro todo mês. Enfim, vamos imaginar que o Bolsonaro não sabia de nada. Se o Bolsonaro não sabia verdadeiramente de nada, é óbvio que o impacto da prisão do Queiroz e os indícios do Ministério Público o deixou completamente baqueado. Afinal de contas, ele é pai do Flávio, que está numa corrida contra as investigações desde o ano passado. Tem mais de 2 anos que o Flávio tenta interceptar essas investigações. Agora teve uma decisão favorável, né, do Tribunal da Segunda Instância para que tire da primeira instância e leve para a segunda instância, que era uma coisa que ele estava pedindo para sair das mãos do juiz, né, do Itabaiana. Então, é um impacto gigantesco, né? Moralmente, o Flávio, ele tá destruído. Os bolsonaristas, eles alegam que votaram no pai e não votaram no filho, justamente para tirar, né, o corpo fora de não ter que defender, né, um cara que se envolveu em corrupção juntamente com milícias. É o que indica, né, as investigações do Ministério Público. Então, o Bolsonaro se retraiu. Perceba que o Bolsonaro, ele não está falando mais naquele curralzinho. E se você assiste meus vídeos aqui, percebe que eu peço a ele já há muito tempo para ele parar aquilo ali. Foi um ventilador de crises para o governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que o governo Bolsonaro estaria em outro patamar se não saísse daquelas reuniõezinhas ali com os seus pseudos admiradores e a imprensa, palavras que entoaram de forma muito negativa. Então ele está sem falar, ótimo, se retraiu. E o que falou, pelo menos o que eu ouvi hoje, foi algo assim positivo, né? Foi algo que eu achei até que não era ele falando, né? Uma aproximação com o Toffoli, uma discussão com o Lacombe, né? Ou com o Alcolumbre, um bate-papo com o Maia, né? Tentando ali fazer com que o país caminhe de forma mais pacífica e saia desse clima de guerra. E o Bolsonaro, ele tem um papel fundamental nisso. Ele tem fundamental porque ele é um líder, ele lidera uma gama significativa de militantes e que esses militantes seguem cegamente o que ele fala, sem questionamentos. Então esse discurso pacificador é tudo que nós já precisávamos há muito tempo. As palavras do Bolsonaro falou hoje, eu ouvi na rádio, e eu achei perfeito o comentário do jornalista, que eu não vou me recordar agora, que disse que essas palavras eram para ser anunciadas no dia da eleição.
ou no dia da posse. Então, eu espero que o Bolsonaro siga, né, esse caminho para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade dentro dessa loucura que nós estamos vivendo, tanto no campo político quanto na vida, na questão de saúde pública. É inaceitável, aí vai a crítica, né, mais fundamentada, é inaceitável que o Bolsonaro não tenha colocado o ministro da Saúde com mais ênfase em saúde. Isso vai ser uma coisa que vai lhe acompanhar e ele precisa deixar de teimosia e colocar um ministro da Saúde que dê mais ênfase, que tenha mais compreensão das questões de saúde pública, né? Nós estamos vivendo um período de dificuldades muito grandes no campo da saúde. O Covid veio agravar mais ainda essa situação, veio mostrar feridas do setor da saúde pública, né? E a gente precisa realmente solucionar isso. O Brasil ainda é um país que a gente não vê essa curva descer, a gente não vê essa curva diminuir. Todo dia mais de 1.000 mortos, né? Estados que eram considerados exemplos estão entrando, né, em colapso, como Minas Gerais, Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre vai ter que tomar novas restrições. Aqui na Bahia, idem, algumas cidades com índices de contaminação dobrando a cada 3, 4 dias. Então, nós estamos vivendo aí num período de pandemia, mas a gente tem que reafirmar isso porque a população não está parecendo que está vivendo nesse momento. Há uma cobrança muito grande, uma exigência muito grande de abertura do comércio, principalmente dos shoppings, né? A gente tem que ser solidário a essas pessoas, mas também tem que pensar sinceramente nos impactos que isso pode trazer, porque é muito simples você dizer assim, ó, se aumentar o número de internados, a gente fecha o shopping de novo. Ou então a gente flexibiliza, depois faz algum tipo de restrição. Só que essa ida de flexibilizar e depois retrair são vidas que estão sendo perdidas. São pessoas que estão sendo mortas, né? Estão morrendo. Então, eu acho muito importante que e aí eu tenho que, né, o Neto tem feito um papel bem bacana nessa questão de resistir à pressão sobre a reabertura de parte do comércio em Salvador. Alguns bairros tendo restrição, isso é muito importante. Alguns bairros realmente, verdadeiramente, assusta a quantidade de pessoas. E quem tem os números oficiais entende que alguns bairros realmente precisam desse controle, né, dessas medidas mais restritivas, ok? Bem, é importante também nós levantarmos aqui o questionamento sobre o novo ministro da Educação. É inegável, né, que possivelmente, e vamos torcer para isso, mas é muito difícil esse ministro da Educação ser um cara pior do que o ex-ministro da Educação, né? Porque além de ser um mitador, né, de contribuir para essa guerra nas redes sociais, meio gincana, né, meio, sei lá, a turma do primeiro ano contra a turma do segundo ano, meio esse bavi. Então, eu não acredito que o novo ministro vá contribuir para isso. Ele já viu que isso não leva absolutamente a nada, né? Então, temos que dar um tempo para ele. É um homem de mercado, é um homem que veio do mercado, é um homem que veio das finanças, apesar de ter sido professor, mas vamos dar um tempo. Não vamos sair aqui criticando, né, sem dar a ele um espaço para que possa fazer algo pela nossa educação. Não vejo, posso estar completamente enganado, mas até onde eu observei, ele não é um daqueles olavistas cegos, né? Como o ministro das Relações Exteriores, como era o Altraub, enfim, ele não é aquele olavista que o Olavo fala lá dos Estados Unidos e ele bate continência aqui, como o pessoal, né, os alunos do Olavo de Carvalho. Então, acredito que esse ministro da Educação, o novo ministro da Educação, venha para contribuir, para pacificar, para lutar por nossa educação, que está passando por um momento desastroso também, né? O vírus não só impactou a saúde pública, como ele impactou também a educação. Ou seja, estamos batendo cabeça o que é que nós vamos fazer. As escolas particulares pressionando, e com uma certa razão,
né? Porque tá lá, os pais também estão pressionando, questão de mensalidade, vai diminuir ou não. As aulas, né, que estão ocorrendo online por meios tecnológicos, os colégios particulares pressionando, e por outro lado, as escolas públicas ainda não tiveram essas aulas online, ou seja, muitas escolas públicas verdadeiramente ficaram paradas nesse período. Então o governo sabe que as escolas particulares, em poucas semanas, elas se adaptariam aos protocolos exigidos pelo governo por questão de segurança da contaminação, mas as escolas públicas não. Então, será que a gente libera as escolas particulares para reabrirem, né? E aí espera mais alguns meses para as escolas públicas, e esse distanciamento de uma escola com a outra aumenta ainda mais o ensinamento, os ensinos, né? Então, a gente está preocupado com isso também, né? O Covid, ele de certa forma mostrou e escancarou as disparidades. Então, hoje o governo tem que se preocupar. Libera as escolas particulares e segura as públicas, ou quando o governo estiver preparado para abrir as públicas, que abre as particulares. Em São Paulo, está acontecendo isso. O Dória estabeleceu uma meta de abrir dia 8 de setembro, mas as escolas particulares de São Paulo dizem que já poderiam abrir semana que vem, mês que vem, daqui a 10 dias, 15. Porque tem escolas que já estão se preparando para os protocolos, né? Então, eu acredito que é importante que se tenha esse debate, e o ministro da Educação, ele é peça fundamental nisso, né? Assim como o ministro da Saúde é peça fundamental no combate ao corona, né? Ao Covid-19. Não dá para você ficar, o STF jogando as mãos nos peitos de deputados, de prefeitos e governadores. Não. O STF não fez com que o presidente pudesse lavar as mãos no combate ao Covid-19. Ele tem um papel fundamental, seja de liberação de verbas, seja de projetos, seja de centralização, seja que saia o que se prometeu, os exames em massa para a população. O Brasil é um dos países que menos faz exames na sua população, e a gente espera que isso aconteça, né? Bem, com relação à questão do marco, né, do saneamento básico, bem, aí é um assunto muito cheio de espinhos, né? Não analisei ainda com o carinho e a dedicação que o assunto merece, mas uma coisa a gente tem certeza, do jeito que tá não dá para ficar, né? Há exemplos de privatização, que eu também não vejo esse marco como a privatização, acho que possibilita a entrada do dinheiro do capital privado no setor hídrico, né, de água e esgoto, mas se você observar, já existem leis que permitem a interferência do dinheiro privado em determinados segmentos do saneamento básico. Mas abre espaço para a entrada do dinheiro particular, e aí a gente tem que fazer alguns questionamentos, né? Um deles é o seguinte: a entrada do dinheiro privado, né, as privatizações das telecomunicações, ela foi um exemplo positivo, né, das privatizações, né? Eu lembro, eu sou de uma época que só tinha telefone quem era rico, e mesmo rico entrava na fila. Não vou dizer rico, mas o cara tinha que ter uma fila, as linhas telefônicas eram trocadas por carro, por apartamento. E depois da privatização, quer queira, quer não queira, democratizou. O fato é que nós temos uma imensidão de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. Então alguma coisa tem que ser feita. Eu não vejo criminalização nenhuma em dinheiro privado entrar em determinados segmentos como de água e esgoto, né? Eu costumo dizer que a água, ela não vai ser privatizada, né? Mas você ter uma coisa que você não tem hoje, abrir a torneira e cair água, não precisar de fossas, né? Então isso requer um investimento muito alto que eu não estou vendo os estados, seja ele governado pela esquerda ou pela direita,
eu não estou vendo os estados com capital para isso, com dinheiro para isso, né? Então, antes de nós levantarmos bandeiras sem analisar o projeto, a gente tem que... É por isso que eu ainda estou com uma interrogação muito grande na cabeça, né? E eu estou jogando para vocês interrogações também. Não vai custar pouco até 2033, mais de 90% da população brasileira ter acesso a uma torneira com água, a um saneamento básico, esgoto tratado. Então, vai ser um investimento muito alto e eu espero que partidos que eu confio, líderes que eu confio, alguns votaram a favor do projeto, outros, né, criticaram, não votaram a favor, mas eu acho que o debate está aberto e nós temos que entrar nesse debate. Se você observar parte das deliberações desse projeto, deixa muito claro o papel das empresas privadas que vão entrar no projeto, né? Inclusive, cidades do interior podem fazer uma reunião de cidades para contratar, para que possa receber investimentos nesse segmento. Vamos ver com bons olhos, vamos ver com esperança, né? Tem exemplos negativos que ocorreram no Chile na década de 80, 90, né? Mas do jeito que está não dá para ficar, né? Não dá para nós... E a gente percebe muito claramente que a relação de saneamento básico está diretamente relacionada com a renda, né? Então, quanto menos poder econômico a pessoa tem, mais desgaste, mais sofrimento com a questão da água e esgoto. Então, vamos aguardar, vamos estudar o projeto, vamos debater, vamos discutir, e que pode ser que algo melhore nesse setor, beleza? André, pode ser que piore também, beleza, mas vamos analisar, antes de nós sairmos falando, vamos tentar ver o que é que tem por detrás disso aí, ok? André Moraes está na área, um abraço a todos, se inscrevam no canal, curtam e posteriormente teremos outros vídeos falando do desenrolar tanto do marco, né, com relação à questão do saneamento básico, como também a escolha do novo ministro da Educação. Um abraço a todos.